Meus pais me cortaram da herança depois de eu bancar eles por 5 anos. 2 anos depois, primo tenta roubar tudo. Mostrei quem manda. Meu nome é Sofia, tenho 29 anos, e sempre fui a filha invisível. A que pagava as contas, resolvia os problemas e cuidava de tudo enquanto minha prima Beatriz recebia todos os elogios, abraços e atenção que eu tanto desejava. Quando li o testamento dos meus pais e vi que deixaram tudo para ela, a casa, o apartamento no litoral, as joias da minha avó, até mesmo o carro que papai tanto amava, senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Mas dessa vez, diferente de todas as outras vezes que engoli o desprezo em silêncio, decidi parar de bancar tudo. Estava sentada na mesa da cozinha do meu pequeno apartamento, aquele mesmo onde vivia sozinha há anos porque Sofia é independente, ela não precisa de ajuda. Quando o celular vibrou, era uma mensagem da minha mãe: transfere o dinheiro do condomínio. Venceu ontem. Nenhum oi nenhum, como você está? Apenas a cobrança direta, como sempre. Cresci sendo a filha prática. Enquanto Beatriz era mimada e tratada como uma boneca frágil, eu era a que tinha que dar exemplo, a que era mais responsável. Quando me formei em administração, mamãe disse apenas: ah, que bom, agora você pode nos ajudar com essas coisas de números que seu pai não entende. No mesmo mês, quando Beatriz trocou de curso pela 3ª vez, foi recebida com: minha princesa só quer encontrar sua verdadeira paixão, isso é lindo. Durante anos paguei calada. O condomínio do apartamento onde eles moravam, as parcelas do carro quando papai ficou desempregado, até mesmo a academia da mamãe porque preciso cuidar da saúde para ver vocês crescerem. Beatriz estudava filosofia numa universidade particular caríssima, bancada inteiramente pelos nossos pais, enquanto eu trabalhava durante o dia e estudava à noite para conseguir pagar minha própria faculdade. Beatriz é mais sensível, precisa de mais apoio, era a justificativa eterna. Você sempre foi mais forte, Sofia. Mais forte. Como se força fosse um crime, como se não merecer cuidado fosse uma virtude. Mas aquele testamento foi o último golpe. Não só me deixaram de fora, como fizeram questão de especificar que tudo ia para a nossa verdadeira herdeira, que sempre soube valorizar a família. Eu li essa linha 10 vezes antes de conseguir processar a crueldade deliberada dela. Então parei. Simplesmente parei. Cancelei todas as transferências automáticas. Deixei as cobranças chegarem. E esperei. Não demorou muito. 3 dias depois, o telefone tocou insistentemente. Mamãe, claro. Sofia, o que está acontecendo? O condomínio não foi pago e eles já mandaram aviso. Fingi que estava ocupada no trabalho. Oi, mãe, não posso falar agora, estou numa reunião importante. Mas é urgente. Você esqueceu de transferir. Não esqueci de nada. Preciso desligar. E desliguei. Pela primeira vez na vida, desliguei o telefone na cara da minha própria mãe. Os próximos dias foram uma avalanche de mensagens. Papai mandou um áudio formal. Sofia, sua mãe está preocupada. Liga pra gente. Depois outro. Não entendo essa sua fase rebelde. Você sempre foi tão responsável. Responsável. Essa palavra me perseguiu a vida inteira. Ser responsável significava pagar, calar e aceitar. Ser responsável significava ser invisível. Uma semana depois apareceram na porta do meu apartamento. Eu estava saindo para o trabalho quando os vi subindo as escadas. Mamãe com aquela cara de sofrimento que ela fazia tão bem. Papai com o senho franzido de quem estava prestes a dar uma bronca. Precisamos conversar, disse mamãe, passando por mim e entrando sem ser convidada. Papai fechou a porta atrás dele e cruzou os braços. O que é essa história de não pagar mais as coisas? Você sabe que dependemos de você. Dependiam de mim. Depois de me cortarem da herança, ainda tinham a cara de pau de dizer que dependiam de mim. Senta aí, Sofia, mamãe disse, se acomodando no meu sofá como se fosse dona do lugar. Vamos resolver isso como adultos. Adultos. Eu quase ri. Onde estavam os adultos quando decidiram me cortar do testamento? Onde estava a conversa de adultos quando me transformaram na funcionária não remunerada da família? Mãe, eu sei do testamento, disse, direto ao ponto. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Mamãe piscou algumas vezes como se estivesse processando. Papai pigarreou. Isso é diferente, filha, ele disse finalmente. Diferente como? Beatriz vai precisar de mais apoio no futuro, mamãe saltou para defender. Ela é mais delicada. Você sempre se virou bem sozinha. Então por que precisa que eu continue pagando as contas de vocês? Outra pausa desconfortável. Mamãe mexeu nervosamente com a bolsa. Isso é temporário, disse papai. Até nos organizarmos melhor. Até Beatriz se organizar melhor, você quer dizer. Sofia, não fala assim da sua prima. Ela te ama muito. Ama muito. Beatriz que mal respondia minhas mensagens, que só aparecia quando precisava de algo, que nunca, nem uma única vez, havia perguntado como eu estava. Onde ela está agora? Perguntei. Se ela me ama tanto, por que não veio junto nessa conversa tão importante? Mamãe e papai se entreolharam. A verdade era óbvia. Beatriz nem sabia que existia um problema.
Ela provavelmente nem imaginava que eu bancava a vida dos nossos pais. Olha, papai suspirou, nós entendemos que você ficou chateada com o testamento. Mas isso não quer dizer que deixamos de te amar. Só não amam o suficiente para me deixar uma lembrança sequer da vovó. Nem um anel, nem um broche. Nada. Mamãe começou a chorar. Aquele choro calculado que ela usava desde que eu era pequena para conseguir o que queria. Você está sendo muito dura conosco, filha. Nós fizemos o melhor que pudemos. O melhor que puderam. Para Beatriz, talvez. Eles ficaram mais 1 hora tentando me convencer, alternando entre súplicas e tentativas de me fazer sentir culpada. Quando finalmente foram embora, prometeram que conversariam sobre o testamento, mas eu sabia que era mentira. Era apenas um jeito de ganhar tempo até eu ceder e voltar a pagar tudo como antes. Mas dessa vez eu não ia ceder. Naquela noite, liguei para a doutora Helena Mendes, uma advogada especializada em direito sucessório que uma colega de trabalho havia me recomendado anos atrás, quando meu avô morreu. Na época, não precisei de seus serviços, mas guardei o cartão. Doutora Helena? É Sofia Carvalho. Preciso muito falar com a senhora. A consulta com a doutora Helena foi reveladora de uma forma que eu não esperava. Ela me recebeu num escritório elegante no centro da cidade, com estantes repletas de códigos e uma mesa imponente que inspirava confiança. Me conte tudo, disse ela, abrindo um bloco de notas. Comecei pelo testamento, mas logo me vi contando sobre anos de pagamentos silenciosos, sobre o tratamento desigual, sobre como me sentia invisível na minha própria família. A advogada ouvia atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas específicas sobre datas, valores e detalhes legais. Sofia, você tem todos os comprovantes desses pagamentos? Perguntou ela quando terminei. Tenho. Guardo tudo organizado numa pasta. Sou administradora, sabe? Mania profissional. Ela sorriu pela primeira vez na conversa. Ótimo. Isso vai nos ajudar muito. Agora, sobre o testamento em si, há algumas questões interessantes aqui. Doutora Helena explicou que no direito brasileiro existe o conceito de legítima, a parte da herança que obrigatoriamente deve ir para os herdeiros necessários. Como filha, eu tinha direito a uma porção, independente do que estava escrito no testamento. Mas eles me cortaram completamente, eu disse. Exato. E isso é ilegal. Seus pais podem dispor de metade dos bens como quiserem, mas a outra metade é sua por direito. Além disso, ela continuou folheando alguns documentos. Se você conseguir provar que contribuiu financeiramente para manter e valorizar esses bens, pode ter direito a uma compensação adicional. Meu coração disparou. Pela primeira vez em semanas, senti uma pontada de esperança real. O que a senhora sugere? Primeiro, vamos organizar toda a documentação. Depois, eu mando uma notificação extrajudicial para seus pais e sua prima, explicando a situação legal e tentando resolver isso sem ir ao tribunal. Muitas vezes, quando as pessoas percebem que estão pisando em terreno perigoso juridicamente, preferem negociar. Saí do escritório com uma sensação estranha, como se estivesse acordando de um sonho muito longo. Durante anos, aceitei que meu lugar na família era ser a que pagava e calava. Nunca me ocorreu questionar se isso era justo ou mesmo legal. Nos dias seguintes, mergulhei nos meus arquivos. Cada comprovante de transferência, cada mensagem de WhatsApp pedindo dinheiro, cada e-mail com boletos em anexo. Organizei tudo cronologicamente e quando terminei, fiquei chocada com o total. Em 5 anos, havia transferido mais de R$180 mil para meus pais. Não eram empréstimos. Eram presentes forçados disfarçados de ajuda familiar. Enquanto isso, continuei fingindo normalidade no trabalho, mas por dentro estava processando uma mudança fundamental. Comecei a notar coisas que antes ignorava. Como meus colegas falavam das famílias, como planejavam o futuro sem ter que sustentar pais adultos. Como podiam sonhar com viagens e investimentos porque não eram sugados financeiramente por parentes que os tratavam como bancos ambulantes. Uma semana depois, Beatriz me ligou. Era raro ela fazer isso, então atendi curiosa. Oi, prima, sua voz estava estranhamente doce. Quanto tempo, né? Como você está? Estou bem, Bia. E você? Ah, sabe como é terminando a pós-graduação pensando no futuro. Ela fez uma pausa calculada. Escuta, a tia falou que você está meio estressada ultimamente. Trabalho pesado? Mentira. Mamãe havia contado sobre nossa briga, e agora Beatriz estava fazendo o reconhecimento de terreno. Na verdade, estou muito bem, trabalhando em alguns projetos interessantes. Que bom. Você sempre foi tão dedicada. Outra pausa. Olha, eu estava pensando. Faz tanto tempo que não nos vemos. Que tal um almoço no sábado? Aquele restaurante que você gosta? O restaurante que eu pagava sempre que saíamos juntas, ela quis dizer. Pode ser, respondi, curiosa para ver onde ela queria chegar. No sábado, Beatriz chegou ao restaurante com aquele sorriso forçado que eu conhecia bem. Ela estava mais arrumada que o normal, como se estivesse indo a uma entrevista de emprego importante. Conversamos amenidades por uns 15 minutos até que ela finalmente chegou ao ponto. Sofia, eu preciso te contar uma coisa, disse, mexendo nervosamente com o guardanapo. Seus pais estão super preocupados com você.
Meus pais. Não nossos tios, como sempre dizia. Meus pais. Preocupados por quê? Eles acham que você está passando por uma fase difícil. Sei lá, depressão, estresse no trabalho. E pararam de ajudar eles financeiramente. Ajudar. Que palavra interessante para descrever 5 anos de sangria financeira. Bia, eles te contaram sobre o testamento? Ela engasgou com vinho e ficou vermelha. Como assim? O testamento dos meus pais. Você sabe o que tem nele? Eu. Não. Por que eu saberia? Mas a reação dela me dizia o contrário. Ela sabia sim. Tudo bem, vou contar então, disse, me recostando na cadeira. Eles deixaram todos os bens para você. A casa, o apartamento da praia, as joias da vovó, tudo. Beatriz ficou em silêncio por um longo momento, claramente desconfortável. Sofia, eu não pedi isso. Não disse que pediu. Mas aceita, né? Ela baixou os olhos. É complicado. O que é complicado, Bia? Ficar com uma herança milionária ou fingir que não sabia de nada? Olha, ela disse, recuperando parte da pose, eu não escolhi nascer nesta família. E você sabe como eles são. Sempre me trataram diferente. Diferente como? Como se eu fosse mais frágil, precisasse de mais cuidado. Você sempre foi a forte, a independente. Ah, então agora era culpa minha por ser forte. E isso justifica me cortar completamente da herança? Não é assim, Sofia. Eles só acham que você não precisa tanto quanto eu. Baseado em quê? No seu trabalho, no seu apartamento, no fato de você ser mais estável. Estável. Ou seja, por ter construído uma vida própria, trabalhando dobrado para sustentar a mim mesma e a eles, eu merecia menos carinho e consideração. Beatriz, eu bancei nossos pais por 5 anos. Você sabia disso? Ela ficou vermelha de novo. Eu imaginava que vocês se ajudavam. Se ajudavam. Bia, eu mandava dinheiro todo mês. Condomínio, mercado, remédios, academia da minha mãe. Enquanto isso, eles pagavam sua faculdade particular, seus cursos de idioma, suas viagens para encontrar-se. Eu nunca pedi por isso. Mas aceitou. E agora aceita a herança também. O almoço continuou tenso. Beatriz tentou me convencer de que tudo poderia ser resolvido em família, que não precisava complicar as coisas, envolvendo advogados. Ela até ofereceu me incluir na herança, como se fosse um favor pessoal dela. Posso falar com eles, disse. Pedir para deixarem alguma coisa para você também. Sei lá, alguns móveis, ou quem sabe o carro do tio. Alguns móveis. Depois de 5 anos sustentando eles, ela estava oferecendo alguns móveis como esmola. Não, obrigada, respondi. Vou resolver isso do meu jeito. Quando chegamos na hora de pagar a conta, ela fez aquela dança constrangedora de procurar a carteira na bolsa, sabendo que eu acabaria pagando como sempre. Mas dessa vez eu simplesmente fiquei sentada, esperando. Ah, esqueci a carteira, ela disse finalmente. Que pena, respondi, sem me mover. O silêncio se estendeu até ficar insustentável. Ela acabou pedindo para dividir a conta no cartão dela, claramente irritada. Na segunda-feira seguinte, a doutora Helena me ligou. Sofia, a notificação foi entregue. Agora é esperar a reação deles. A reação não demorou. Na terça-feira de manhã, recebi uma ligação do meu pai. Sua voz estava diferente, mais séria, quase formal. Sofia, precisamos conversar. Hoje, se possível. Sobre o que, pai? Você sabe sobre o quê? Essa história de advogado, de questionar o testamento. Isso não se faz em família. Pai, cortar uma filha da herança também não se faz em família. Ele suspirou pesadamente. Vem aqui em casa hoje à noite. Vamos resolver isso como pessoas civilizadas. Quando cheguei na casa onde cresci, a atmosfera estava carregada. Mamãe me cumprimentou friamente, papai estava visivelmente nervoso, e Beatriz estava lá também. Sentada no sofá com uma expressão de quem preferia estar em qualquer outro lugar. Senta aí, disse papai, apontando para a poltrona isolada no canto da sala. Era simbólico demais para não ser intencional. Mamãe começou o ataque antes mesmo de eu me acomodar direito. Sofia, eu não consigo entender o que deu em você. Contratar advogado contra a própria família? Onde você aprendeu isso? Aprendi observando como vocês me tratam há anos, respondi calmamente. Nós sempre te tratamos bem, papai interveio. Te demos educação, teto, comida. Até os 18 anos. Que é a obrigação legal de vocês, aliás. Beatriz mexia no celular, claramente desconfortável com a situação. E depois dos 18, você construiu sua vida, mamãe continuou. Se formou, conseguiu um bom emprego, tem seu apartamento. Com a ajuda de vocês? Não. Sozinha. Enquanto bancava vocês. Nós não pedimos para você nos bancar, papai disse, mas sem muita convicção. Não? E aquelas mensagens pedindo transferência? E quando o pai ficou desempregado e a mãe chorou dizendo que não sabiam como iam pagar o condomínio? Silêncio constrangido. A questão é, mamãe retomou com a voz mais dura, que você está sendo vingativa. Magoou você não herdar a casa? Tudo bem, podemos conversar. Mas isso de questionar o testamento todo, de querer calcular quanto você nos emprestou, isso é mesquinharia. Mesquinharia.
Querer de volta o dinheiro que eu havia dado por anos era mesquinharia, mas me cortar completamente da herança era justiça. Mãe, vocês me deixaram literalmente sem nada. Nem uma lembrança da vovó, nem um objeto sentimental. Nada, como se eu não fosse parte dessa família. Você sempre vai ser parte da família, Beatriz disse finalmente, falando pela primeira vez na noite. Isso não muda, mas não parte da herança. A herança é diferente, papai disse. É sobre necessidade. Beatriz vai precisar mais do que você. Baseada em quê? Ela tem 27 anos, é formada, é saudável. Mas não tem sua estabilidade, mamãe cortou. Não tem sua força. Lá vinha de novo. Minha força como justificativa para me tratarem pior. A discussão continuou por 2 horas, girando sempre em torno dos mesmos pontos. Eles tentavam me fazer sentir culpada por atacar a família, eu insistia que apenas queria justiça. No final, quando ficou claro que não íamos chegar a lugar nenhum, papai fez uma oferta. Olha, se você desistir dessa história de advogado, nós podemos rever o testamento. Te incluir em alguma coisa. Em alguma coisa como o quê? Ele e mamãe se entreolharam. O carro talvez. Ou uma quantia em dinheiro. Quanto? Outra troca de olhares. 50 mil. 50 mil reais. Menos de 1/3 do que eu havia gasto com eles nos últimos anos, e uma fração mínima do valor real da herança. E o dinheiro que eu transferi para vocês todos esses anos? Isso foi ajuda familiar, mamãe disse secamente. Não empréstimo. Então a oferta é, eu desisto dos meus direitos legais em troca de 50 mil reais e vocês continuam achando que não me devem nada? Sofia, não seja dramática, Beatriz suspirou. 50 mil é um bom dinheiro. Olhei para ela, depois para meus pais, e naquele momento tudo ficou cristalino. Eles realmente acreditavam que estavam sendo generosos. Na cabeça deles, eu deveria agradecer pela esmola e me conformar com meu lugar de filha de 2ª classe. Não, disse me levantando. Vou deixar a justiça decidir o que é justo. E saí, deixando-os mais uma vez em silêncio atônito. Nos dias que se seguiram àquela reunião tensa, senti algo mudando dentro de mim. Não era raiva, a raiva tinha passado. Era algo mais frio, mais determinado. Uma clareza que eu nunca havia experimentado antes. A doutora Helena me ligou na quinta-feira seguinte. Sofia, eles responderam à notificação. Querem marcar uma reunião para negociar. Que tipo de negociação? Ainda não especificaram, mas pelo tom da resposta parecem estar levando a situação mais a sério agora. Provavelmente consultaram um advogado também. Marcamos para a semana seguinte, no escritório neutro. Eu cheguei 15 minutos mais cedo, vestindo meu melhor terno, aquele que usava para apresentações importantes no trabalho. Queria que eles me vissem como eu realmente era. Uma mulher adulta, profissional, que sabia exatamente o que estava fazendo. Quando eles chegaram, foi impossível não notar a mudança. Papai estava formal, quase solene. Mamãe carregava uma pasta com documentos. Beatriz vinha atrás, visivelmente desconfortável, evitando meu olhar. O advogado deles, Dr. Carvalho, era um homem mais velho, de cabelos grisalhos e óculos de leitura. Ele cumprimentou a doutora Helena profissionalmente antes de se dirigir a mim. Senhorita Sofia, entendo que há um mal-entendido familiar que gostaríamos de resolver amigavelmente. Mal-entendido. Como se fosse um equívoco de comunicação, não anos de desprezo sistemático. Não há mal-entendido, respondi calmamente. Há uma filha que foi deliberadamente cortada da herança dos pais depois de sustentá-los financeiramente por anos. Ele pigarreou, claramente desconfortável. Bem, vamos aos fatos então. A doutora Helena abriu nossa pasta, metodicamente organizada com todos os comprovantes, extratos bancários e mensagens. Era impressionante ver 5 anos de exploração financeira resumidos em documentos ordenados cronologicamente. Como podem ver, ela disse, deslizando as cópias pela mesa. Nossa cliente transferiu R$ 187.350 ao longo de 5 anos para manter as despesas básicas dos pais. Isso sem contar presentes, ajudas emergenciais e outras contribuições não documentadas. Dr. Carvalho examinou os papéis, ocasionalmente fazendo anotações. Meus pais pareciam encolher na cadeira a cada página virada. Além disso, continuou a doutora Helena, há a questão da legítima. Como filha, nossa cliente tem direito irrevogável a 50% da herança. O testamento atual é juridicamente inválido neste aspecto. Mas ela sempre foi independente, mamãe interrompeu, com a voz trêmula. Nunca precisou da gente como a Beatriz. Senhora, a doutora Helena a encarou firmemente, necessidade não é critério legal para privar uma filha de sua legítima. E pelo que vemos aqui, quem realmente precisou de ajuda foram os senhores. Silêncio constrangedor. Dr. Carvalho limpou a garganta. Bem, meus clientes estão dispostos a fazer uma proposta. Uma quantia significativa em dinheiro, digamos. R$ 100.000 em troca da desistência de qualquer contestação ao testamento. E o dinheiro que ela já gastou conosco? Perguntei. Isso foi ajuda familiar espontânea, papai disse, mas sua voz soava menos convicta do que antes. Espontânea? A doutora Helena ergueu uma sobrancelha. Temos aqui mensagens textuais pedindo transferências, com datas de vencimento e valores específicos.
Isso não soa muito espontâneo. Ela mostrou print screens ampliados das conversas. Sofia, esqueceu do condomínio? Vence amanhã. Manda 800 para o mercado, acabou tudo aqui. Precisa transferir hoje, senão cortam a luz. Beatriz se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Era evidente que ela não sabia da extensão das cobranças constantes. Olha, Dr. Carvalho tentou uma abordagem diferente. Todos sabemos que família às vezes é complicada, mas processos judiciais são caros, demorados e desgastantes para todos. Não seria melhor resolver isso civilizadamente? É exatamente o que estamos tentando fazer, respondeu a doutora Helena. Nossa proposta é simples, restituição integral dos valores transferidos com correção monetária, mais a legítima conforme determina a lei. Isso daria quanto? Perguntou o Dr. Carvalho. A doutora Helena consultou suas anotações. Aproximadamente R$220 mil de restituição, mais metade do valor da herança total. Pelos nossos cálculos, considerando os imóveis e bens, seria algo em torno de R$750 mil. Mamãe emitiu um som sufocado. Papai ficou pálido. Beatriz arregalou os olhos. Isso é quase tudo, murmurou Beatriz. É metade de tudo, corrigi. Metade do que deveria ser nosso por direito desde sempre. Mas e eu? Beatriz perguntou com a voz pequena. Eu não tenho culpa de como vocês criaram a gente. Foi a primeira vez que senti uma pontada de pena dela. Por um momento, vi não a prima mimada que sempre teve tudo, mas uma jovem que também havia sido vítima dos jogos emocionais dos nossos pais. Bia, disse suavemente, você ainda ficaria com metade de uma herança considerável. Dinheiro que você não contribuiu nem um centavo para formar. Isso não é punição, é justiça. Mas sempre me disseram que seria tudo meu, ela sussurrou, mais para si mesma do que para nós. Sempre te mentiram, então respondi. Do mesmo jeito que me mentiram quando disseram que me amavam igualmente. A reunião se estendeu por quase 3 horas. No final, eles pediram um tempo para consultar a família e avaliar as opções. Traduzindo, descobrir se tinham como fugir das consequências legais dos próprios atos. Saindo do escritório, senti uma mistura estranha de alívio e melancolia. Alívio por finalmente estar lutando pelos meus direitos, melancolia por ter chegado a esse ponto com minha própria família. Na semana seguinte, mergulhei no trabalho com uma intensidade renovada. Talvez fosse uma forma de lidar com o estresse. Ou talvez fosse porque finalmente estava vislumbrando um futuro onde não seria sugada financeiramente por pessoas que me tratavam como invisível. Fechei 2 contratos importantes e recebi elogios do meu chefe. Sofia, você está em outro nível ultimamente. Que mudou? Estou aprendendo a valorizar meu próprio trabalho, respondi, e era verdade. Uma noite, enquanto revisava alguns relatórios em casa, recebi uma ligação inesperada. Era Beatriz, e ela estava chorando. Sofia, posso ir na sua casa? Preciso conversar com você. Hesitei. Parte de mim queria dizer não, manter a distância até tudo se resolver legalmente. Mas havia algo na voz dela que me tocou. Pode vir. Ela chegou 20 minutos depois, com os olhos vermelhos e uma aparência desgrenhada que contrastava com sua usual vaidade. Desculpa aparecer assim, disse, se jogando no meu sofá. Eu só. Não sabia com quem mais falar. O que aconteceu? Conversei com meus pais hoje. Sobre tudo isso. E pela primeira vez na vida, eles foram honestos comigo. Fiquei quieta, esperando ela continuar. Eles me contaram sobre os anos que você bancou eles. Tudo. Os valores, as mensagens, como dependiam de você. Ela limpou o nariz com as costas da mão. Sofia, eu não sabia. Juro que não sabia. Desconfiava, corrigi gentilmente. Sim, desconfiava. Mas nunca quis saber os detalhes porque era mais confortável fingir que vocês só se ajudavam mutuamente, ponto. Pelo menos ela estava sendo honesta. E também me disseram porque me deixaram tudo no testamento, ela continuou. Não foi porque me amam mais, Sofia. Foi porque acham que eu nunca vou conseguir me sustentar sozinha. Isso me surpreendeu. Como assim? Eles acham que eu sou incompetente. Imatura. Que vou precisar ser sustentada a vida toda. Ela riu amargamente. Durante anos achei que era a filha preferida, mas na verdade sou a filha inútil que eles não acreditam que consiga sobreviver sozinha. Ficamos em silêncio por um momento. Era uma revelação que mudava tudo e nada ao mesmo tempo. E você? Perguntei. O que acha? Acho que eles me criaram para ser dependente. Me deram tudo, resolveram todos os meus problemas, nunca me deixaram enfrentar consequências. E agora estou com 27 anos sem saber como viver sem que alguém pague minhas contas. Era a conversa mais madura que já havíamos tido. Bia, você pode aprender. Não é tarde. Mas não com essa herança toda pendente sobre minha cabeça, ela disse, me olhando nos olhos pela primeira vez na noite. Sofia, eu quero dividir com você. Como? Meio a meio. Tudo. Exatamente como deveria ter sido desde o início. Fiquei em choque. Você tem certeza? Seus pais vão ficar furiosos. Que fiquem. Talvez seja a hora de todos nós crescermos. Naquela noite conversamos até quase amanhecer.
Beatriz me contou sobre as pressões que sentia para ser sempre perfeita, sempre necessitada, sempre grata. Eu falei sobre a solidão de ser forte demais para merecer cuidado, responsável demais para merecer consideração. Descobrimos que cada uma à sua maneira havia sido prejudicada pelo favoritismo tóxico dos nossos pais. Ela transformada numa adulta infantilizada. Eu, transformada numa provedora invisível. Sabe o que é mais triste? Ela disse, quando já estava quase dormindo no meu sofá. Acho que eles realmente acreditavam que estavam fazendo o melhor para nós duas. Talvez, respondi. Mas intenção não justifica resultado. Na manhã seguinte, liguei para a doutora Helena e contei sobre a conversa com Beatriz. Isso pode simplificar muito as coisas, ela disse. Se ela concordar em renunciar voluntariamente à herança integral em favor de uma divisão meio a meio, podemos evitar um processo longo. E meus pais? Bem, legalmente eles não têm escolha sobre a legítima. Mas com Beatriz do nosso lado, a pressão familiar pode fazê-los aceitar um acordo mais rápido. Estava certa. Quando meus pais descobriram que Beatriz havia mudado de lado, como mamãe colocou, o tom das conversas mudou drasticamente. Papai me ligou numa terça-feira de manhã, sua voz cansada e derrotada. Sofia, vamos encerrar isso. Aceito a divisão meio a meio. E a restituição do dinheiro que transferi para vocês. Uma longa pausa. Também. Pai, eu preciso ouvir isso da mamãe também. Ela está aqui do meu lado. Concorda. Então quero uma reunião para formalizar tudo. Tudo bem. Quando desliguei, senti uma mistura estranha de vitória e tristeza. Havia vencido, sim, mas o gosto não era tão doce quanto imaginara. Havia conquistado justiça, mas perdido a ilusão de que tinha uma família que me amava incondicionalmente. Talvez, no final das contas, essa fosse a vitória mais importante de todas. A reunião para formalizar o acordo foi marcada para uma sexta-feira à tarde. Desta vez, o ambiente era diferente, menos hostil, mas carregado de uma tristeza pesada que pairava sobre todos nós. Meus pais pareciam ter envelhecido anos em poucas semanas. Mamãe evitava meu olhar, mexendo nervosamente com a aliança. Papai mantinha uma postura rígida, como se estivesse cumprindo uma obrigação desagradável mas necessária. Beatriz chegou comigo. Havíamos combinado de ir juntas, numa demonstração silenciosa de que agora estávamos do mesmo lado. Ela estava visivelmente nervosa, mas determinada. Dr. Carvalho tinha todos os documentos prontos. A divisão era clara, 50% da herança para cada uma, mais a restituição integral dos valores que eu havia transferido ao longo dos anos, corrigidos monetariamente. Antes de assinarmos, disse papai, sua voz rouca, eu gostaria de dizer uma coisa. Todos pararam para ouvir. Sofia, eu sei que você pensa que nós não te amamos. Mas isso não é verdade. Ele pausou, engolindo em seco. Nós te amamos sim. Só que, de um jeito errado. Mamãe começou a chorar silenciosamente. Sempre achamos que você era forte demais para precisar de nós, continuou. E que Beatriz era frágil demais para viver sem nossa proteção. Hoje eu vejo que prejudicamos as duas. Era a primeira vez na vida que eu ouvia meu pai admitir um erro relacionado à criação. Papai, disse Beatriz com a voz embargada, vocês não me protegeram. Vocês me incapacitaram. Mamãe soluçou mais alto. E a mim, acrescentei, vocês me invisibilizaram. Me transformaram numa funcionária não remunerada dessa família. Papai assentiu lentamente. Eu sei. E me desculpo. Por tudo. Foram as palavras que eu havia esperado ouvir por décadas, mas chegaram tarde demais para curar completamente as feridas. Assinamos os documentos em silêncio. Quando tudo estava finalizado, mamãe se aproximou de mim. Sofia, será que um dia você consegue nos perdoar? Olhei para ela, realmente olhei. Vi uma mulher mais velha, cansada, que havia cometido erros terríveis mas que ainda era minha mãe. Mãe, perdoar não significa esquecer. E não significa aceitar que tudo continue igual. Eu entendo, ela sussurrou. Nossas relações vão ter que ser reconstruídas do zero. Se é que vão ser reconstruídas. Ela sentiu, limpando as lágrimas. Quando saí daquela reunião, não senti o triunfo que esperava. Senti um vazio estranho, como se tivesse ganho uma batalha mas perdido uma guerra que nunca deveria ter acontecido. Nas semanas seguintes, mergulhei numa rotina frenética. O dinheiro da restituição havia chegado, e pela primeira vez na vida adulta eu tinha uma reserva financeira considerável. Mas mais do que isso, pela primeira vez eu tinha liberdade. Liberdade para sonhar com viagens sem me preocupar se meus pais conseguiriam pagar o condomínio. Liberdade para investir em mim mesma sem culpa. Liberdade para construir relacionamentos baseados em afeto real, não em obrigação financeira. Decidi fazer algo que sempre sonhara, um curso de especialização no exterior. Com minha nova situação financeira, podia me dar ao luxo de passar 6 meses estudando gestão internacional na França. Quando contei para Beatriz, ela ficou empolgada. Sofia, isso é incrível. Você sempre quis fazer algo assim. E você? Como está se ajustando a tudo isso? Ela sorriu, mas era um sorriso cansado. Estou aprendendo a viver com meu próprio dinheiro.
Abri uma conta separada, estou fazendo orçamento, procurando emprego de verdade pela primeira vez na vida. É assustador, mas também libertador? Nossos pais estão te pressionando? Tentaram. Mas eu deixei claro que essa fase de Beatriz sustentada acabou. Eles não gostaram, mas vão ter que aceitar. Foi reconfortante ver que ela realmente estava tentando mudar. 3 meses antes da minha viagem para a França, aconteceu algo inesperado. Papai teve um pequeno infarto. Nada grave, graças a Deus, mas suficiente para um susto e alguns dias no hospital. Mamãe me ligou chorando, pedindo para eu ir visitá-lo. Fiquei dividida. Parte de mim ainda estava machucada demais para querer correr em socorro deles novamente. Outra parte lembrava que, apesar de tudo, ele ainda era meu pai. Fui ao hospital. Encontrei papai numa cama pequena, ligado a monitores, parecendo mais frágil do que jamais o vira. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Você veio, disse, com a voz fraca. Vim. Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas nos olhando. Tinha tantas coisas que eu ainda queria dizer, tantas mágoas para resolver, mas naquele momento nada disso parecia importante. Sofia, ele disse finalmente, eu estava pensando nesses dias aqui no hospital. Em como eu criei vocês. Em como eu fui injusto. Pai, você precisa descansar. Não, deixa eu falar. Ele fez um esforço para se sentar melhor. Eu te transformei numa adulta aos 15 anos, te cobrando responsabilidades que não eram suas. E transformei a Beatriz numa eterna criança, resolvendo todos os problemas dela. Prejudiquei as duas. Senti minha garganta apertar. Quando você parou de nos ajudar financeiramente, minha primeira reação foi raiva. Como você ousa? Depois foi desespero. E agora? Agora eu entendo que era o que precisava acontecer. Por quê? Porque me forçou a enxergar o que eu havia feito. Me forçou a parar de te usar como muleta financeira e emocional. Me forçou a tratar a Beatriz como a adulta que ela é. Ele estendeu a mão hesitante. Após um momento, eu assegurei. Eu sei que é tarde para pedir perdão. E sei que perdão não apaga anos de injustiça. Mas se algum dia você quiser tentar uma relação nova, diferente, eu gostaria muito. Foi a conversa mais honesta que jamais tivemos. Não curou tudo, mas foi um começo. Papai se recuperou bem do infarto. E quando parti para a França 2 meses depois, despedi-me dele e da mamãe no aeroporto. Não foi uma despedida calorosa como as famílias que eu via ao redor, mas foi respeitosa. Digna. Cuida-se lá, disse mamãe, me abraçando brevemente. Vou mandar notícias, prometi. E Sofia, papai acrescentou, quando voltar, se quiser, podemos tentar conversar mais. Sem cobranças, sem expectativas. Só conversar. Acenei, pegando minha bagagem. O avião decolou numa manhã de março ensolarada. Olhando pela janela, vendo a cidade ficar para trás, senti algo que não experimentava há anos, esperança pura. Não era só sobre os 6 meses que passaria estudando na França. Era sobre ter construído uma vida onde eu era a protagonista, não a coadjuvante invisível de outras pessoas. Em Paris, descobri quem eu era quando não estava constantemente dando suporte emocional e financeiro a outros. Descobri que era engraçada, que gostava de arte, que tinha facilidade para idiomas. Fiz amigos baseado na minha personalidade, não na minha utilidade. Numa cafeteria perto da Sorbonne, escrevendo e-mails para casa, percebi que pela primeira vez conseguia sentir saudades genuínas dos meus pais. Não saudades da dinâmica doentia que tínhamos, mas saudades das pessoas que eles eram por baixo de todos os padrões tóxicos. Talvez quando voltasse pudéssemos tentar construir algo novo. Algo baseado em respeito mútuo, não em necessidade financeira. Pela primeira vez em quase 30 anos, eu tinha esperança de que isso fosse possível. E se não fosse, eu sabia que ficaria bem. Porque finalmente havia aprendido a diferença entre ser forte por escolha e ser forte por imposição. A primeira era libertadora. A segunda, uma prisão que eu mesma havia ajudado a construir. Mas dessa prisão, eu finalmente havia saído. Meu período em Paris foi transformador de uma maneira que eu não havia antecipado. Nos primeiros dias, ainda me pegava checando o celular compulsivamente, esperando mensagens urgentes sobre contas vencidas ou crises familiares. Mas aos poucos, o silêncio se tornou libertador. Aprendi francês com uma facilidade que me surpreendeu. Talvez fosse porque, pela primeira vez, estava estudando algo apenas para mim, não para ser mais útil para outras pessoas. Fiz amizade com colegas de diversos países, uma italiana que trabalhava com moda, um alemão especialista em finanças, uma brasileira de São Paulo que estava fazendo doutorado em literatura. Foi essa brasileira, Marina, quem me fez perceber o quanto minha perspectiva sobre relacionamentos estava distorcida. Sofia, você sempre fala dos seus pais como se fossem seus filhos problemáticos, ela comentou numa tarde, enquanto tomávamos café numa bisteca perto da universidade. Como assim? Você fala de sustentar eles, de resolver os problemas deles, de se preocupar com as consequências dos atos deles. Isso não é relação de filha com pais. É relação de mãe com filhos. A observação me atingiu como um soco no estômago. Marina tinha razão. Em algum momento eu havia assumido o papel de mãe na família, enquanto meus pais se comportavam como adolescentes irresponsáveis. E sua prima,
Ela continuou. Também era sua filha. Pensei em todas as vezes que me preocupei com o futuro de Beatriz, que cobri gastos dela indiretamente ao sustentar meus pais, que me senti responsável pelo bem-estar dela. Acho que sim, admiti. Então você criou 3 pessoas ao longo da vida adulta, seus 2 pais e sua prima. Quando sobrou tempo para você criar a Sofia? A pergunta ecoou na minha mente por dias. Quando havia sobrado tempo para mim? Para descobrir quem eu era além do papel de provedora e cuidadora. Em Paris, comecei a descobrir. Descobri que adorava museus de arte, algo que nunca havia tido tempo de explorar. Que gostava de cozinhar pratos elaborados apenas pelo prazer de cozinhar, não por obrigação. Que tinha um senso de humor sarcástico que meus novos amigos achavam hilário. Também descobri que era boa em negociação internacional, uma habilidade que se revelou durante os projetos do curso. Meu professor, Dr. Dubois, chegou a sugerir que eu considerasse trabalhar na área de comércio exterior quando voltasse ao Brasil. Vous avez un talent naturel pour résoudre les conflits, ele disse após uma simulação particularmente complexa. Um talento natural para resolver conflitos. Irônico, considerando que havia levado quase 30 anos para resolver os conflitos da minha própria família. A meio do curso, recebi uma ligação inesperada de Beatriz. Ela estava chorando. Sofia, preciso te contar uma coisa. Meu coração disparou. O que aconteceu? Alguém se machucou? Não, não é isso. É que eu consegui meu primeiro emprego. Um emprego de verdade. Ri aliviada. Bia, por que está chorando então? Isso é ótimo. Estou chorando porque nunca pensei que conseguiria. E por quê? Porque eu queria te agradecer. Me agradecer pelo quê? Por ter forçado essa situação toda. Por ter me obrigado a crescer. Se você não tivesse parado de bancar nossos pais, eu nunca teria saído da zona de conforto. Ficamos conversando por quase 1 hora. Beatriz me contou sobre o processo seletivo, sobre como se sentia nervosa mas empolgada, sobre como nossos pais haviam reagido à notícia. E como eles reagiram? Mamãe ficou preocupada, perguntando se eu ia dar conta. Papai ficou orgulhoso, mas meio constrangido também. Acho que ele percebeu que deveria ter me incentivado a trabalhar há muito tempo. E você? Como se sente? Assustada, mas, bem, independente. Pela primeira vez na vida, sinto que vou construir algo que é meu. Quando desliguei, senti um orgulho genuíno dela. E também uma satisfação estranha ao perceber que minha rebeldia havia tido consequências positivas para toda a família. No mês seguinte foi mamãe quem ligou. Sua voz soava diferente, mais madura, menos dramática. Sofia, como você está? Estou bem, mãe. Muito bem. Que bom. Eu queria te contar que comecei a fazer terapia. Isso me surpreendeu completamente. Sério? Sim. Depois do infarto do seu pai, depois de tudo que aconteceu, eu percebi que preciso entender por que criei vocês do jeito que criei. Por que machucava tanto uma filha tentando proteger a outra? Era a primeira vez que eu via a mamãe assumir responsabilidade pelos próprios padrões de comportamento. E o que você está descobrindo? Muita coisa. A terapeuta me ajudou a ver que eu projetava em você a força que eu gostaria de ter, e na Beatriz a fragilidade que eu sentia em mim mesma. Vocês viraram extensões dos meus próprios medos e inseguranças. A conversa continuou por meia hora, e foi a mais honesta que já havíamos tido. Mamãe não pediu perdão, talvez porque soubesse que já havia pedido antes. Em vez disso, me contou sobre o processo de mudança que estava vivendo. Seu pai também está fazendo terapia, disse ela antes de desligarmos. Nós 2 estamos tentando aprender a ser pais diferentes. Mesmo que seja meio tarde. Nunca é tarde para mudar, respondi, e percebi que realmente acreditava nisso. Nas últimas semanas em Paris, comecei a sentir algo que não esperava. Vontade de voltar para o Brasil. Não para voltar à vida de antes, mas para aplicar tudo o que havia aprendido, sobre mim, sobre relacionamentos, sobre limites saudáveis. Dr. Dubois me ofereceu uma indicação para uma empresa multinacional com sede em São Paulo. É uma posição sênior em negociação internacional, perfeita para seus talentos. Aceitei participar do processo seletivo via videoconferência. Para minha surpresa, fui aprovada. Não só aprovada, ofereceram um salário que era quase o dobro do que eu ganhava antes. Na minha última noite em Paris, sentada num café às margens do Sena, fiz um balanço do que havia mudado. 6 meses antes, eu era uma mulher que se definia pelo que fazia pelos outros. Agora estava começando a me definir pelo que fazia por mim mesma. O voo de volta ao Brasil foi diferente do de ida. Desta vez não estava fugindo, estava retornando. Como uma pessoa nova, com limites claros e expectativas realistas. Beatriz me buscou no aeroporto. Ela estava diferente também, mais confiante, menos ansiosa. Usava roupas mais profissionais e carregava uma pasta de trabalho. Como foi? Perguntou no caminho para casa. Transformador, respondi. E você? Como está sendo trabalhar? Difícil, mas bom. Estou aprendendo que eu realmente sou capaz de me sustentar. Quem diria, né? Rimos juntas. E nossos pais? Como eles estão lidando com a nova Beatriz independente? Melhor do que eu esperava.
Mamãe ainda tenta resolver meus problemas às vezes, mas quando eu falo que consigo lidar sozinha, ela para. Papai está orgulhoso, acho. Disse que deveria ter me incentivado a trabalhar anos atrás. Chegando ao meu apartamento, que havia sido cuidado por uma amiga durante minha ausência, senti uma sensação estranha de estar em casa em dois sentidos. No lugar físico que era meu, mas também na pessoa que eu havia me tornado. Minha primeira semana de volta foi intensa. Comecei um novo emprego, reencontrei amigos, reorganizei minha vida doméstica. E, inevitavelmente, tive que decidir como seria minha relação com meus pais dali em diante. A resposta veio de uma forma inesperada. Papai me ligou numa quinta-feira. Sofia, sei que você acabou de voltar e deve estar ocupada, mas... Você gostaria de almoçar conosco domingo? Sem cobranças, sem drama. Só um almoço. Hesitei por um momento. Depois respondi, claro, pai. Vou trazer sobremesa. Não precisa trazer nada. Eu quero trazer e interrompi. Faz parte do prazer de participar de um almoço em família. E percebi que era verdade. Pela primeira vez em anos, a ideia de contribuir para um evento familiar vinha do desejo, não da obrigação. Domingo chegou ensolarado. Dirigi até a casa onde cresci, mas desta vez não como a filha endividada emocionalmente que sempre fui. Como uma mulher adulta que escolhia estar ali. A casa estava exatamente igual, mas minha percepção dela havia mudado completamente. Não era mais o lugar onde eu me sentia invisível. Era apenas a casa onde meus pais moravam. Mamãe abriu a porta com um sorriso hesitante. Sofia, como é bom te ver. Ela parecia menor, mais frágil, mas também mais genuína do que eu me lembrava. O almoço foi normal. Conversamos sobre minha experiência em Paris, sobre o novo emprego de Beatriz, sobre as mudanças que todos estávamos vivendo. Não houve pedidos de dinheiro, não houve cobranças, não houve comparações odiosas. Houve, pela primeira vez em décadas, uma refeição em família onde eu me senti vista e valorizada. Quando estava saindo, papai me acompanhou até o carro. Sofia, disse. Com as mãos no bolso, eu sei que ainda temos muito a acertar, muito a conversar. Mas quero que você saiba que estou orgulhoso da mulher que você se tornou. E envergonhado de ter demorado tanto para reconhecer isso. Olhei para ele, realmente olhei. Vi um homem mais velho, mais sábio, que estava genuinamente tentando mudar padrões de uma vida inteira. Pai, nós todos cometemos erros. O importante é que estamos dispostos a fazer diferente agora. Ele assentiu emocionado. Dirigindo de volta para casa, percebi que algo fundamental havia mudado. Pela primeira vez, saí da casa dos meus pais sem me sentir esvaziada, sem carregar o peso de ser a única responsável por resolver os problemas de todos. Havia saído me sentindo parte de uma família imperfeita, mas que estava aprendendo a funcionar de forma mais saudável. E o mais importante, se essa mudança não se sustentasse, se eles voltassem aos padrões antigos, eu sabia exatamente onde estavam meus limites. E tinha força para mantê-los. Finalmente, depois de quase 30 anos, eu havia encontrado o equilíbrio entre amar minha família e amar a mim mesma. E descoberto que uma coisa não precisava anular a outra. 2 anos depois, a vida havia se estabelecido numa rotina que eu jamais imaginei ser possível. Meu novo emprego na área de negociação internacional estava indo excepcionalmente bem, tanto que havia sido promovida a coordenadora da divisão sul-americana da empresa. Beatriz estava prosperando em sua carreira, tendo mudado para uma posição melhor depois de 1 ano de experiência. E nossos pais? Bem, eles estavam realmente tentando ser diferentes. Mas a vida tem uma forma peculiar de testar nossa evolução pessoal quando menos esperamos. Tudo começou com uma ligação de um número desconhecido numa manhã de terça-feira. Sofia Carvalho? Sim, quem gostaria? Aqui é Dr. Ricardo Alvarez, do escritório Alvarez e Associados. Senhora, preciso falar com a senhora sobre uma questão delicada envolvendo a herança dos seus pais. Meu sangue gelou. Que tipo de questão? Prefiro não discutir por telefone. A senhora poderia vir ao meu escritório hoje à tarde? É urgente. Cancelei uma reunião importante e fui até lá, com o coração batendo descompassado. Dr. Alvarez era um homem sério, de uns 60 anos, que me recebeu com uma expressão grave. Senhora Sofia, sou advogado de Daniel Carvalho Santos. Daniel, o nome que eu não ouvi há 2 anos. O primo dos meus pais que havia sido mencionado no testamento original como nosso verdadeiro herdeiro. O que ele quer? Ele está contestando a divisão da herança que vocês fizeram com seus pais. Alega que foi coagido a abrir mão de direitos que eram legitimamente seus. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Como assim? Que direitos? Ele não é filho dos meus pais. Dr. Alvarez abriu uma pasta e deslizou alguns documentos pela mesa. Senhora Sofia, seu primo tem documentos que comprovam que contribuiu financeiramente para a manutenção da propriedade dos seus pais durante os últimos 3 anos. Ele alega ter sido informado que herdaria tudo, fez investimentos baseado nessa promessa, e agora foi prejudicado pela mudança no testamento. Li os papéis em choque. Eram comprovantes de transferências bancárias, recibos de reformas na casa, pagamentos de impostos. Valores consideráveis. Mas isso não faz sentido, murmurei.
Meus pais nunca mencionaram que Daniel estava contribuindo financeiramente. Segundo meu cliente, foi um arranjo discreto, feito para não causar constrangimentos na família. Ele tem gravações de conversas com seus pais confirmando que seria o único herdeiro. Gravações. Daniel havia gravado conversas com meus pais. O que exatamente ele quer? Restituição integral dos valores investidos, mais uma indenização por danos morais ou, alternativamente, que a herança seja redistribuída conforme o testamento original, onde ele receberia 70% dos bens. 70%. Isso deixaria Beatriz e eu com 15% cada. E se recusarmos? Ele está preparado para mover uma ação judicial contestando toda a divisão. Tem bons argumentos legais, senhora Sofia. Não seria prudente ignorar. Saí daquele escritório em estado de choque. Daniel havia esperado 2 anos, me deixou reconstruir minha vida, se reconciliar com minha família, para depois tentar destruir tudo de uma vez. Liguei imediatamente para a doutora Helena. Sofia, preciso ver toda a documentação que ele tem. Pode mandar digitalizada? Doutora Helena, como isso é possível? Como ele pode contestar algo que já foi acordado? Se ele conseguir provar que também contribuiu financeiramente e que foi enganado sobre seus direitos sucessórios, pode sim ter um caso. Mas vamos analisar tudo com calma. Naquela noite liguei para meus pais. Mamãe atendeu. Mãe, preciso falar com vocês. É urgente. O que aconteceu, filha? Daniel está processando a família. Diz que vocês prometeram a herança para ele e que ele investiu dinheiro na casa baseado nisso. Um silêncio longo e pesado do outro lado da linha. Mãe? Sofia, vem aqui. Teu pai precisa conversar contigo. Cheguei lá 1 hora depois. Encontrei meus pais visivelmente abalados, sentados na sala como 2 réus esperando sentença. Contem tudo, disse, sem rodeios. Papai suspirou pesadamente. Daniel começou a nos ajudar financeiramente há uns 4 anos. Quando eu fiquei desempregado da segunda vez. Segunda vez? Vocês não me falaram de um segundo desemprego. Porque você já estava nos ajudando tanto. Não queríamos sobrecarregar. Mamãe continuou. Daniel se ofereceu para ajudar. Disse que era investimento no futuro dele, já que herdaria a casa mesmo. E vocês confirmaram isso para ele? Confirmamos, papai admitiu com a voz pequena. Na época parecia fazer sentido. Ele estava ajudando, você também. Achamos que quando chegasse a hora, vocês poderiam dividir ou ele poderia te compensar de alguma forma. Senti uma raiva familiar subindo pela garganta. Ou seja, vocês prometeram a mesma herança para 2 pessoas diferentes, sem contar para nenhuma das 2. Não foi assim. Foi exatamente assim, pai. Minha voz estava fria. Vocês prometeram tudo para ele, e no testamento escrito deixaram tudo para ele, sabendo que eu estava pagando suas contas há anos. Sofia, nós não sabíamos como resolver essa situação, mamãe disse, com lágrimas nos olhos. Então decidiram não resolver, deixar para explodir na cara de todo mundo depois. Fiquei sabendo mais detalhes naquela noite. Daniel havia renovado o banheiro da casa, trocado o telhado, comprado móveis novos. Havia pago impostos atrasados e até mesmo quitado algumas dívidas dos meus pais. E tudo isso baseado na promessa de que seria o único herdeiro. Por que vocês não me falaram? Perguntei. Porque você já estava brava com a gente, papai disse. E por quê? Porque achamos que poderíamos resolver tudo quando chegasse a hora. Voltei para casa aquela noite com uma sensação familiar de traição, mas dessa vez temperada com algo novo, uma frieza calculista que me assustou. Durante 2 anos havia trabalhado duro para perdoar, para reconstruir, para acreditar que as pessoas podiam mudar. E descobri agora que meus pais haviam mentido para mim e para Daniel, criando uma situação explosiva que poderia destruir tudo que construímos. Na manhã seguinte liguei para Beatriz. Bia, precisamos conversar. Urgente. Ela chegou no meu apartamento 1 hora depois, já sabendo pelo tom da minha voz que algo estava muito errado. Quando contei sobre Daniel, ela ficou pálida. Então nossos pais nos enganaram de novo? De novo e pior. Desta vez enganaram 3 pessoas ao mesmo tempo. O que vamos fazer? Olhei para ela, para minha prima que havia crescido tanto nos últimos 2 anos, que havia se tornado uma mulher independente e confiável. E tomei uma decisão. Vamos dar para Daniel exatamente o que ele quer. Como assim? Ele quer guerra? Vamos dar guerra. Mas não pelos motivos que ele imagina. Passei o resto da semana reunindo informações. Contratei um investigador particular para descobrir mais sobre a situação financeira de Daniel e suas motivações reais. O que descobrimos foi revelador. Daniel não estava em dificuldades financeiras. Pelo contrário, estava indo muito bem na carreira. Os investimentos na casa dos meus pais eram uma fração do seu patrimônio atual. Mas havia algo mais interessante. Ele estava noivo de uma mulher de família rica, e o casamento estava marcado para daqui a 6 meses. Um casamento que dependia dele demonstrar um certo nível de patrimônio familiar. Ele quer a herança para impressionar a futura sogra, disse o investigador. A família dela está investigando o background financeiro dele. Perfeito. Marquei uma reunião com o Dr. Alvarez.
Desta vez, levei Beatriz comigo e um arsenal de documentação. Dr. Alvarez, sua proposta foi analisada. Nós contraproposta. Ele ergueu as sobrancelhas, claramente não esperando isso. Seu cliente pode ficar com 70% da herança, conforme o testamento original, continuei. Mas primeiro precisa restituir para mim os R$220 mil que investi na propriedade, com juros e correção monetária. Senhora Sofia, isso não fazia parte das exigências do meu cliente. Agora faz. Se ele quer basear seus direitos nas contribuições financeiras, vamos considerar todas as contribuições financeiras. Deslizei uma pasta pela mesa. Aqui estão todos os comprovantes dos meus pagamentos, datados e assinados. Como podem ver, minhas contribuições começaram 3 anos antes das dele e foram substancialmente maiores. Dr. Alvarez folheou os documentos, claramente desconfortável. Além disso, Beatriz continuou, seguindo o roteiro que havíamos combinado, queremos uma auditoria completa de todas as contribuições alegadas pelo Sr. Daniel, incluindo comprovação de que os valores declarados foram realmente investidos na propriedade, e não em melhorias que ele possa ter removido posteriormente. Que tipo de melhorias? Bem, eu disse, consultando minhas anotações, segundo nossos registros, ele instalou um sistema de ar-condicionado premium na casa. Equipamentos que podem ser facilmente removidos e reinstalados em outro local. Não era verdade, mas queria ver a reação. Dr. Alvarez fez algumas anotações nervosamente. Preciso consultar meu cliente sobre essas questões. Claro, mas Dr. Alvarez, há uma coisa que seu cliente precisa entender. Se formos para o tribunal, tudo vai vir à tona, incluindo as gravações que ele fez dos meus pais sem autorização, o que pode configurar crime, e incluindo o fato de que ele aguardou 2 anos para contestar um acordo já homologado, o que pode caracterizar litigância de má-fé. O advogado engoliu em seco. Damos uma semana para a resposta, finalizei me levantando. 3 dias depois, Daniel me ligou diretamente. Sua voz estava alterada, furiosa. Sofia, o que você pensa que está fazendo? Estou protegendo meus interesses, Daniel. Igualzinho você. Você sabe que eu tenho direito àquela herança. Você tem direito a nada. Contribuiu com alguns milhares de reais durante 3 anos, enquanto eu sustentei nossos pais por 5 anos. Se quer jogar o jogo das contribuições financeiras, vamos jogar até o fim. Isso é ridículo. Sabe o que é ridículo, Daniel? É esperar 2 anos para aparecer com essa história. É gravar conversas sem autorização. É tentar destruir uma família que conseguiu se acertar depois de décadas de problemas. Eu não estou tentando destruir ninguém. Não? Então por que não apareceu quando fizemos a divisão original? Por que esperou eu me reconciliar com meus pais, Beatriz se estabilizar, tudo se acalmar, para depois jogar essa bomba? Silêncio do outro lado. Eu vou te contar por quê, Daniel. Porque você achou que seria mais fácil atacar uma família em harmonia do que uma família em guerra. Achou que estávamos vulneráveis, unidos, que cederíamos para manter a paz. Sofia. Mas você calculou errado. A diferença entre agora e 2 anos atrás é que antes eu lutava sozinha. Agora eu tenho uma família que me apoia. E advogados muito competentes. Você não pode me impedir de receber o que é meu. Posso sim. E vou. Porque ao contrário de você, eu tenho documentação de tudo. Cada transferência, cada pagamento, cada mensagem pedindo dinheiro. Você tem alguns recibos e gravações ilegais. Desliguei o telefone. Naquela noite jantei com meus pais e Beatriz. A conversa foi franca e difícil. Vocês sabem que isso poderia ter sido evitado se tivessem sido honestos desde o início, disse. Sabemos, papai admitiu. E sabemos que não temos moral para pedir nada. Vocês não têm mesmo. Mas vou resolver isso não por vocês, mas por mim e por Beatriz. Porque nós duas merecemos a paz que construímos. O que você quer que façamos? Mamãe perguntou. Quero que vocês assinem uma declaração detalhando exatamente o que prometeram para Daniel e quando. Quero que reconheçam que fizeram promessas contraditórias. E quero que aceitem que se Daniel ganhar essa disputa, vocês vão arcar com as consequências sozinhos. Como assim? Se ele conseguir os 70% da herança, vocês vão ter que sair da casa. Porque nem eu nem Beatriz vamos continuar bancando vocês depois de mais essa traição. O silêncio que se seguiu foi pesado. Entendemos, papai disse finalmente. Na semana seguinte, a situação escalou rapidamente. Daniel, percebendo que não seria fácil, decidiu partir para o ataque pessoal. Começou a espalhar versões distorcidas da história para outros familiares, pintando-me como uma filha gananciosa que estava manipulando pais idosos. A estratégia funcionou parcialmente. Alguns parentes distantes começaram a me questionar, a sugerir que eu estava exagerando, que deveria pensar na família. Foi minha tia Márcia, irmã da mamãe, quem me ligou indignada. Sofia, o que é essa história de vocês estarem processando Daniel? O menino só quer o que é dele. Tia Márcia, a senhora conhece toda a história? Sei que vocês mudaram o testamento para prejudicar ele. Pedi para ela vir ao meu apartamento no fim de semana. Quando chegou, coloquei todos os documentos na mesa da cozinha. Tia, dá uma olhada nisso aqui.
Passei 2 horas mostrando cada comprovante, cada transferência, explicando a cronologia real dos fatos. Tia Márcia ficou cada vez mais quieta conforme lia. Sofia, eu não sabia de nada disso. Ninguém da família sabia. Porque eu pagava calada e eles recebiam calados. Mas o Daniel contribuiu com uma fração do que eu contribuí, e por muito menos tempo. E agora quer 70% de tudo. Tia Márcia saiu dali completamente mudada. E como eu esperava, a versão real da história começou a circular pela família. 2 semanas depois, Dr. Alvarez me ligou. Senhora Sofia, meu cliente gostaria de fazer um acordo. Que tipo de acordo? Ele abre mão da contestação em troca da restituição dos valores que investiu na propriedade sem juros. Quanto ele investiu realmente? R$ 85 mil. Era menos da metade do que ele havia alegado inicialmente. Contra a oferta, ele recebe 50 mil e assina um termo de quitação geral, abrindo mão para sempre de qualquer direito sobre a herança dos meus pais. Senhora Sofia, isso é muito abaixo. Doutor Alvarez, é isso ou tribunal? E no tribunal, além dos riscos que já mencionei, vamos pedir danos morais pelo constrangimento que ele causou à família. Houve uma pausa longa. Vou consultar meu cliente. Daniel aceitou. Não porque 50 mil fosse um valor justo, mas porque percebeu que estava em terreno perigoso. As gravações ilegais, a demora para contestar, a falta de documentação sólida, tudo jogava contra ele. O acordo foi assinado numa segunda-feira chuvosa. Daniel apareceu no cartório com uma expressão amargurada, assinou os papéis sem olhar para mim e saiu sem dizer uma palavra. Mas eu não tinha terminado com ele. Naquela mesma tarde, liguei para um conhecido que trabalha em uma das principais empresas da cidade, justamente onde trabalhava a noiva de Daniel. Marcos, você conhece a Fernanda Silveira? Conheço sim. Por quê? Ela vai casar com meu primo. Gostaria de ter uma conversa informal com ela. Sobre família. Marcos riu. Sofia, que cara de anjo inocente é essa? Você está tramando alguma coisa. Eu? Jamais. Só quero conhecer melhor a futura prima. Na verdade, queria que Fernanda soubesse exatamente com quem estava se casando. Um homem capaz de gravar conversas secretas com familiares idosos, de manipular situações familiares delicadas, de aguardar o momento mais cruel para atacar. O encontro aconteceu numa cafeteria elegante no centro da cidade. Fernanda era uma mulher bonita, inteligente, claramente bem educada. E estava muito empolgada falando sobre o casamento. Daniel me conta tanto sobre vocês. Diz que vocês são uma família muito unida. Somos, respondi sorrindo. Tanto que ainda estamos processando questões familiares em conjunto. Aí ele mencionou algo sobre herança. Disse que vocês estão resolvendo algumas pendências dos seus pais. Exato. Questões delicadas envolvendo gravações secretas, contestações tardias. Você sabe como são essas coisas de família. Fernanda pareceu ligeiramente desconfortável. Gravações? Oh, Daniel não contou? Ele gravou conversas com meus pais idosos sem autorização, para usar numa disputa legal. Felizmente tudo se resolveu, mas foi constrangedor. Passei a próxima meia hora contando, com detalhes selecionados, sobre o caráter de Daniel. Não menti, apenas enfatizei aspectos específicos da personalidade dele que qualquer mulher inteligente acharia preocupantes. Fernanda saiu daquele café com muitas perguntas sobre o homem com quem estava prestes a se casar. 2 semanas depois, soube pelo meu investigador que o casamento havia sido adiado indefinidamente. Daniel me ligou naquela noite, transtornado. Sofia, o que você disse para Fernanda? Nada além da verdade, Daniel. Contei sobre nosso processo familiar. Por que ela ficaria incomodada com a verdade? Você destruiu meu casamento. Eu destruí. Ou foram suas próprias ações que se voltaram contra você? Isso não vai ficar assim. Vai sim, Daniel. Porque se você tentar qualquer outra coisa contra mim ou minha família, eu vou tornar públicos todos os detalhes sórdidos do que você fez, incluindo as gravações ilegais e sua tentativa de manipular familiares idosos. Você não pode fazer isso. Posso e vou. Tenho contatos na imprensa, Daniel. Imagina a manchete. Executivo grava secretamente conversas com familiares idosos em disputa por herança. Como ficaria seu precioso nome no mercado? Ele desligou sem responder. Nos meses seguintes, a vida voltou ao normal. Melhor que normal, na verdade. Minha relação com meus pais havia se fortalecido depois da crise. Eles finalmente entenderam o preço das suas mentiras e manipulações. Beatriz estava florescendo na carreira e havia começado um relacionamento saudável com um colega de trabalho. E eu tinha finalmente aprendido que às vezes, para proteger o que construímos, precisamos ser implacáveis. 6 meses depois, numa noite de sexta-feira, estava jantando com meus pais quando mamãe fez uma observação casual. Soube que o Daniel teve que mudar de cidade. Parece que a situação ficou insustentável para ele aqui. É? Respondi sem levantar os olhos do prato. A família da ex-noiva espalhou comentários sobre ele. Ninguém quer fazer negócios com alguém que grava parentes secretamente. Papai pigarreou. Sofia, você teve alguma coisa a ver com isso? Olhei para ele, sorrindo inocentemente.
Pai, eu apenas contei a verdade para quem perguntou. Se a verdade prejudicou Daniel, talvez ele devesse ter pensado nisso antes de tentar prejudicar nossa família. Eles não disseram mais nada sobre o assunto. Um ano depois, recebi um cartão postal de Daniel. Era de uma cidade pequena no interior, onde ele havia conseguido um emprego bem menor do que tinha antes. A mensagem era curta: Você venceu, Sofia. Espero que esteja feliz. Guardei o cartão numa gaveta e nunca mais pensei nele. Não porque estava feliz com a vingança, mas porque finalmente havia aprendido a lição mais importante de todas. Proteger o que amamos às vezes requer ser mais forte do que gostaríamos de ser. E às vezes, apenas às vezes, isso é exatamente o que devemos fazer. Hoje, 5 anos depois, tenho uma vida que construí inteiramente nos meus próprios termos. Uma carreira internacional de sucesso, uma família que me respeita e valoriza, e a paz de quem sabe definir e manter limites. Daniel tentou me usar como trampolim para uma vida que não merecia, aproveitando-se da minha disposição para perdoar e recomeçar. Descobriu, do jeito mais difícil, que perdão não significa passividade. E que às vezes a mulher mais perigosa é aquela que aprendeu a não ser mais invisível.